É isso aí, chegamos à nossa aula 21.2, porque esse é o nosso momento de revisarmos a aula 21.1 e onde nós falamos ali sobre adubação. É necessário para o ser vivo, para o vegetal? É, tanto na agricultura tradicional, quanto em algumas situações aqui na nossa no que nós temos trabalhado, que são os nossos SAFs, tá bom? Para isso a gente tem aí umas recomendações bem legais, umas orientações bem legais de que tipos de adubação nós podemos aplicar dentro dos nossos SAFs. Tudo bem? Vamos lá então, diretor? Abre para mim, aula 21.2, adubação. Anote aí no seu caderninho e fique antenado. Adubação, então. Adubo significa um conjunto de resíduos. É legal, né, essa palavra, resíduos. A gente fala lá de resíduos industriais, resíduos hospitalares. Por que a gente fala esse termo resíduos? Porque são estruturas que vão passar por algum tipo de tratamento, certo? Quando nós separamos o nosso lixo, entre aspas, esses lixos, eles não podem ser tratados como lixo, eles precisam ser tratados como resíduos. Então, destinados a alguma forma de tratamento, que é o que a gente está pensando aqui, né? Então, conjunto de resíduos animais ou vegetais, ou produto mineral ou químico que se mistura à terra para fertilizá-la, ou seja, para auxiliá-la, beneficiá-la e regenerá-la. Por quê? Porque esse solo, galera, vem para cá. Esse solo, ele pode sofrer várias formas de utilização inadequada, né? E aí entrar no processo de erosão, porque ele teve toda a sua cobertura vegetal retirada. Então, se não tem o sistema radicular dos vegetais, esse solo se torna solto, né? E aí, com as nossas chuvas, com o vento, né? Com a radiação solar, ele vai ficando cada vez mais defasado até que ele igual a nossa pele, racha. Se a gente não hidratar a nossa pele direitinho, ela racha também com esse sol escaldante. A mesma coisa vai acontecer com o solo, ele está desprotegido, né? Então, a gente precisa vir com alguma técnica, com alguma situação para auxiliar e ajudar nesse processo de regeneração. E aí, o que é muito importante, vou vir bem aqui. Olha, agora deu certo. Ai, as orientações do meu diretor. É verdade, meu diretor, você é top. Você não tá ouvindo, mas eu tô ouvindo ele, viu? Ó, quantidade, gente, ele é muito importante. Porque cada espécie vegetal, como a gente falou na aula, tem a sua exigência, tá? Seja a nível dos macro ou dos micronutrientes. E essas exigências, elas podem ser com os mesmos elementos químicos, tá? Porém, em fases diferentes. Cada fase de desenvolvimento tem uma necessidade nutricional que vai acompanhando e vai estimulando esse vegetal a produzir os seus hormônios para que ele consiga realizar o seu processo de formação da sua cobertura vegetal, ou seja, a estrutura vegetativa, a estrutura reprodutiva, tá bom? Se for uma espécie frutífera, então produção as flores para chegar aos frutos, não é? Então tem toda essa conexão desse vegetal com o ambiente. E é isso que é importante. Então, as exigências nutricionais para a espécie da agricultura, para a espécie arbórea, precisa ser identificada para que você tenha resultados mais do que satisfatórios, tá bom? Não estou falando da produtividade, daquele fluxo intenso, no SAFs não tem isso, né? Mas tem produtividade sim, tem uma variedade de subprodutos que você pode utilizar aí para se salvar daqueles intempéries que podem acontecer, né? Então, a gente falou muito dessa questão. Abre para mim, diretor, que eu vou rapidinho aqui. Isso. Falamos de adubação verde, falamos de adubação
orgânica, rapidinho aqui, pronto. Adubação verde, onde eu vou melhorar as características físicas, químicas e biológicas, né? Então, eu vou utilizar espécies adubadeiras e principalmente as leguminosas nessas trocas e o tratamento desse nitrogênio, tá bom? Falamos também da adubação orgânica, onde você vai utilizar aí, né, palhas, estercos, restos vegetais no processo de compostagem, tá certo? Onde você vai ter ações de organismos biológicos que vão passar por etapas que vão alterar as características químicas dessa substância, tá bom? E aí, aqui o processo de compostagem que nós temos e o produto final, que é o adubo, e lembrando também que nós vamos ter dentro da compostagem o biofertilizante, que é a parte líquida. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa aula 21.1 e agora finalizando a 21.2. E eu deixo você com a sua atividade e já já a gente retorna para trabalhar as questões juntinhos, tá bom? Tchau! Vamos lá, galerinha. Agora é a hora da gente trabalhar as questões que nós selecionamos aqui para vocês, tá bom? Algumas questões, a gente tem aí questões abertas, questões fechadas, ou seja, questões em que você vai ter uma única alternativa para trabalhar e dizer se está coerente com o comando da questão. E também algumas questões abertas que você vai discorrer sobre ela, mas não fugindo do assunto, né? Eu tô falando aí de ovo, você me vem aí com banana, então até pode ser, né? Uma misturinha legal, mas não, né? Tem que ter uma conexão, tá bom? E não se esqueça dos termos técnicos. Se eles aparecerem, coloque eles entre parênteses e segue a sua compreensão ali, tá certo? Vamos lá, nossa questão no quadro, tirando todas as dúvidas dos nossos estudantes. Questão de número 1 diz o seguinte: a busca por práticas agrícolas mais sustentáveis tem levado muitos agricultores a adotarem técnicas que vão contribuir para o quê? Conservação, cadê meu pincel? Conservação e a melhoria dos solos, evitando o seu uso excessivo, aliás, o uso excessivo de insumos químicos, ok? Entre essas práticas, a adubação verde tem ganhado destaque, especialmente por sua capacidade de quê? Recuperar áreas degradadas e aumentar a produtividade de forma ambientalmente correta. Considerando esse contexto, explique quais são os principais benefícios da adubação verde relacionados à melhoria das características químicas. Deixa eu pintar de outra corzinha aqui. Características físicas, químicas e biológicas desse solo. Então, quando a gente falou lá da adubação verde, nós falamos das plantas adubadeiras, lembram? Que elas vão auxiliar muito nessa troca, tanto aumentando a biomassa desse ambiente, quanto também fazendo essas trocas, essa metabolização aí a partir, então, de a presença de micro-organismos, né, lá nas raízes dessas leguminosas. Lembram de tudo isso? Então, deixa eu colocar aqui a questão para você e a gente vai falando, né, finalizando. Então, olha lá, ó. A adubação verde, ela traz diversos benefícios ao solo. Entre eles, a gente destaca aqui 3 pontos importantes. A melhoria das condições... A melhoria das condições físicas do solo, como a estrutura e a porosidade, facilitando o processo de infiltração da água e o desenvolvimento das raízes, tá? Então, quando ela vai trabalhando o processo da produção dessa biomassa, esse tratamento e a presença desses micro-organismos, eles vão fazendo, a presença deles vão fazendo túneis que vão auxiliando nessa porosidade, nessa degradação não, no processo natural de formação desse solo, tá? Então a água vai se infiltrar de forma mais adequada. Reciclagem de nutrientes, especialmente o nitrogênio, quando se tem a presença dessas leguminosas que vão então realizar a
fixação biológica desse elemento. Sem a presença biológica das bactérias nitrificantes, não teria como ocorrer a absorção do nitrato pelos vegetais, tá? Porque ele está ali disponível na sua forma N2 no ar atmosférico e ele não iria conseguir se fixar, tá bom? Aumento da matéria orgânica disponível na área, o que vai favorecer, então, a atividade da presença desses micro-organismos, melhorando a fertilidade do solo ao longo prazo. Não é da noite para o dia, gente. A natureza, ela também não é avexada, não. O homem que, né, vem com muita rapidez e não dá tempo da natureza se recompor novamente. É por isso que nós estamos no quadro caótico que nós estamos hoje. Por isso que a gente vem com essa discussão toda do uso dos SAFs para essa recuperação. Tudo bem? Questão de número 2. No contexto da agroecologia e da agricultura sustentável, algumas espécies vegetais são denominadas espécies de serviço, por desempenharem funções ecológicas importantes nos sistemas de produção, além do fornecimento direto de alimento. Lembra o que eu falei lá na aula 21, né, que a gente tá? Que eu falei que tanto elas vão prestar serviço, hoje os SAFs, né, tem essa pegada de recuperação, restauração de áreas e também devido à diversidade de produtos que são oriundos dentro desse SAF, você também trabalha muito a questão da segurança alimentar, galera, tá? Com base nessa informação, qual das alternativas abaixo agora é de marcar, apresenta corretamente as razões pelas quais determinadas espécies vegetais são consideradas espécies de serviço? Quais estão corretamente, né, coerente aí com as razões pelas quais são determinadas espécies são consideradas espécies de serviço? O que elas fazem, né, nesse ambiente? Porque são espécies ornamentais utilizadas para embelezar paisagens rurais, promovendo o turismo ecológico. Nós até comentamos sobre isso, né? Que dentro dos SAFs, você, dependendo do olhar com que você tiver e do objetivo que você estabeleceu, se é um SAF turístico, ecológico, mas não é essa a questão, né? Mas a gente pode transformar os SAFs com esse olhar. B, porque atuam na ciclagem de nutrientes, produzem biomassa para a cobertura do solo e fornecem sombra para culturas que necessitam de abrigo. Será? Vamos para C? Porque são utilizadas para a extração de óleos essenciais com fins comerciais na indústria de cosméticos. Aqui está mais voltado para essa comercialização, a visão econômica, né? Não é bem o que está pedindo aqui. D, porque produzem flores que atraem polinizadores, sendo usadas exclusivamente em pomares frutíferos. E, para a gente finalizar, porque são resistentes à seca e por isso utilizadas em áreas com escassez hídrica para a produção intensiva de forragem. Não é esse o foco, né, galera? A gente tem algumas espécies que fazem isso, mas não é esse o foco. Então, a nossa alternativa, gabarito letra B, né? Elas atuam como espécies de serviço por fazer essa ciclagem, aumentar essa biomassa e a cobertura desse solo, tá bom? Fornecendo também áreas de sombreamento para algumas espécies. Aquelas carro-chefes que a gente comentou lá. Questão de número 3. Cadê? A utilização de adubos orgânicos tem sido incentivada por práticas agroecológicas que visam a sustentabilidade, a saúde do solo e a redução de uso de insumos químicos. Esses adubos são formados a partir da decomposição de resíduos orgânicos, desempenhando então um papel importante na nutrição dessas plantas e também na melhoria das condições do solo. Com base nesses princípios, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de adubo orgânico e seus exemplos. Vamos lá? São adubos orgânicos, né? São produzidos a partir da combinação de compostos minerais e sintéticos, como superfosfato e a ureia? Não, né? Não são. Se a gente está falando de orgânico, não pode ter sintético, nada disso. B, são fertilizantes
compostos por micro-organismos geneticamente modificados, gente, que promove o crescimento vegetal? Também não, né? A gente não tem a introdução aí de modificação nenhuma, então não seria orgânico, não seria natural e foge totalmente do contexto. C, são fertilizantes líquidos utilizados exclusivamente na fertirrigação de grandes monoculturas. Galera, não também, né? Porque a gente não está falando aqui, a gente está falando de sistemas aplicados a SAFs, né? Não tem essa questão das monoculturas. E também os fertilizantes líquidos, a gente também está falando do sólido, né? Do adubo mesmo em si. D, são substâncias aplicadas ao solo para aumentar o pH, como o calcário, domilítico e cal virgem. E o último aqui, são adubos obtidos por meio da decomposição da matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinhas, bagaços, cascas e restos vegetais. E essa é nosso gabarito, né, gente? Letra E aqui, tá bom? As restantes não estão coerentes com a nossa produção de adubo orgânico, né? Questão de número 4. O uso de adubos é uma prática agrícola essencial para melhorar a produtividade do solo, especialmente em regiões onde o esgotamento dos nutrientes naturais vão comprometer o desenvolvimento dos vegetais, das plantas. No contexto da agroecologia e da sustentabilidade, há uma crescente valorização dos adubos de origem orgânica, que vão buscar reduzir os impactos ambientais e reaproveitar resíduos naturais. Com base nesse contexto, define o que é adubo, indicando a sua origem e a sua principal função no solo agrícola. Então, ali, essa questão número 3, ela está muito associada aqui, né? Então, o adubo é uma substância de origem orgânica, a partir de resíduos de origem animal ou vegetal. Alguns têm origem mineral e química, mas não é o nosso foco, que é misturada ao solo com o objetivo de enriquecê-lo com nutrientes essenciais para o crescimento dos vegetais. Por que essenciais? Porque eles têm as suas exigências, né? Sua principal função, quem tem suas exigências? Os vegetais, gente. Sua principal função é fertilizar ou regenerar a terra, melhorando a sua estrutura física, né? Química e aumentando a sua produtividade. No contexto da agricultura sustentável, os adubos orgânicos são preferidos porque promovem a reciclagem da matéria orgânica e reduzem os impactos ambientais, desde o solo até o lençol freático, gente, tá? É muito interessante e importante. Questão de número 5. Creio que é a última. A busca por práticas agrícolas mais sustentáveis tem levado produtores a adotarem técnicas que, além de contribuírem para o aumento da produtividade, promovem a conservação do solo e do ambiente. Uma das técnicas muito utilizada em sistemas agroecológicos é a adubação verde. Considerando os princípios da agricultura sustentável, assinar a alternativa que melhor define essa adubação verde, o conceito, né? Então, é a aplicação de fertilizantes químicos sintéticos para acelerar o crescimento das culturas agrícolas. Químicos e sintéticos já está fora. É a técnica de irrigação baseada, não é uma técnica de irrigação, né? Já fechou aqui. Baseada no uso de águas residuais tratadas para aumentar a produtividade do solo, vamos para C. É a introdução de organismos geneticamente modificados? Também não. D, é a prática de incorporar ao solo plantas cultivadas especialmente para melhorar suas características físicas, químicas e biológicas, como leguminosas que fixam nitrogênio? Será? Vamos para E. É o uso da cobertura morta para reduzir a evaporação e impedir o crescimento, de plantas daninhas? Não, né? A letra D, nosso gabarito aí. Galera, é isso aí, a gente finalizando mais uma aula e a gente se encontra no nosso próximo momento. Beijo no coração, tchau, tchau!